vivo na tela da Globo, ó, 3h30 da tarde, porque tem o Bora Pro Jogo antes. A região de Taubaté e Bragança Paulista acompanha o Fluminense e Bragantino. Fica ligado, tá? Esse jogo aqui é no Mineirão, pra onde a gente vai com a Rafaela Potter, que vai trazer pra gente as informações. Conta aí, Rafa. Boa tarde. Oi, minha amiga Gabi Ribeiro, boa tarde para você, para todo mundo que está acompanhando a gente no Globo Esporte. Pois é, a bola rola a partir das 4 horas da tarde aqui no Mineirão. E é bom lembrar que o duelo é aqui, não na Arena do Galo, porque o gramado sintético do estádio do Atlético ainda não ficou pronto. Também não há um prazo para isso ainda bem definido. Mas o jogo vai ser aqui e o técnico Zubeldia tem alguns problemas para esse duelo, principalmente falando de alguns jogadores. Vou falar do Oscar. O Oscar que até jogou na estreia na Libertadores contra o Tajeres, estreia com vitória. Ele acabou substituído com dores no segundo tempo, Luciano substituiu, mas ele teve uma nova lesão muscular detectada na coxa esquerda, então tá fora desse duelo contra o Galo. Outro jogador, Lucas Moura, que não joga lá desde o dia 10 de março, semifinal do Paulistão. A tendência é que ele fique fora também, viu? Porque ele segue com dores no joelho. Então a tendência é que o Lucas seja mais um desfalque aí para o Zubeldia, para esse duelo que é importante, né? O Atlético e o São Paulo, os dois buscam a primeira vitória no Campeonato Brasileiro. O São Paulo estreou com um empate sem gols contra o Sport. É um quebra-cabeça, né, Fábio? A gente fala que o São Paulo está melhorando na parte defensiva, mas na parte ofensiva agora também precisa de ajuste. A gente vê que os atacantes estão devendo e bastante, né? O São Paulo vem marcando muito com bolas aéreas, né? 5 gols dos últimos 8 jogos foram marcados assim. Como é que você vê esse equilíbrio agora do São Paulo, né? O que o Zubeldia pode fazer? O que ele apresentou até agora? Porque foi um gol em uma partida da Libertadores, né, que foi em cima do Talheres, então 1-0, e um 0-0 no Campeonato Brasileiro. Equilibrar com o carro andando. Vamos lá, né? É isso. E interessante que todo mundo imaginava o contrário, né? Quando o São Paulo montou esse quarteto, lembra quando chegou o Oscar? Bom, o São Paulo já tinha o Caleri, o Luciano, o Lucas, chegou o Oscar, agora vão jogar os 4, né? O Zubeldia na frente está resolvido. A partir disso, ele tem que criar um sistema defensivo para deixar esses caras jogarem lá na frente. E aconteceu justamente o contrário, até porque é muito difícil jogar com os 4. Agora nem pode, porque os dois estão machucados, né? Lucas e Oscar. O Oscar até tentou voltar nessa última partida, machucou de novo, sentiu de novo a coxa, vai ficar fora. E o Zubeldia meio que desistiu de jogar com esses 4. Ora fica fora Luciano, ora fica fora o Caleri, que agora parece que está recuperando a boa forma de novo, né? Tinha torcedor pedindo, inclusive, Caleri no banco de reservas para o André Silva ser titular no fim do Campeonato Paulista. Isso não aconteceu e duvido que aconteça. Mas acho que o Zubeldia conseguiu, no sistema defensivo, encontrar uma boa saída com os 3 zagueiros. Acho que levando em consideração os laterais que o São Paulo tem, Igor Vinícius e o Cédric pela direita, o Enzo e o Wendel pela esquerda, dá até para ele revezar e ele tem feito isso, né? O Wendel e o Igor Vinícius muito mais características ofensivas, o Cédric e o Enzo muito mais características construtoras, né? Jogadores que gostam de jogar também mais por dentro. Com 3 zagueiros ali atrás, acho que dá uma boa sustentação para o sistema defensivo do São Paulo, sobretudo sem o Pablo Maia, que de novo se machucou no ano passado, no começo do ano, vai ficar mais um bom tempo fora. Então, acho que o Zubeldia conseguiu encontrar. Agora falta a parte ofensiva, né? Não adianta só não levar gols, exatamente, né? Tem que começar a fazer de novo. Isso ele ainda não conseguiu. E o São Paulo ainda depende muito das jogadas individuais do Lucas. Muito, demais. Com os 3 zagueiros, e aí jogando com 3 zagueiros, eu prefiro Igor Vinícius e o Wendel, São Paulo já consegue profundidade com os laterais. Não precisa de ponta. Talvez dê para jogar aí com Oscar ali na cabeça do triângulo do meio de campo, Lucas e Caleri um pouquinho mais à frente. Ou abrir o Lucas, abrir o Oscar. Ele tem opções, né? O São Paulo tem um time um pouco mais encorpado em relação ao do Corinthians, por exemplo, que a gente citou ainda há pouco. O time titular do São Paulo, quando ele encaixar, é muito bom. Tem bons jogadores. Dia vai ter tempo para isso? Então, essa é a grande questão, né? Essa é a questão. Se a torcida vai ter paciência e, sobretudo, se a diretoria vai ter paciência. Se o time titular do São Paulo encaixar, é um time para ter boa chance de conquistar Copas. Não falo do Brasileirão, mas nas Copas acho que o São Paulo tem boas condições. Kael, agora ficou claro que o Ferrarese não pode ser banco para o Sabino de jeito nenhum, concordam? Eu prefiro o Ferrarese. Eu acho um jogador mais inteligente. E até porque ele pode ser um lateral, né? Isso.
e o Alan Franco vai para dele. A questão agora, gente, é que com Brasileirão, Libertadores e desfalques vai ter um revezamento da turma aí, né? A gente vai depois fazer o vídeo pré-jogo do Galo. Sim. Já é certo que o Oscar não joga e tal. O Oscar não joga? Não. Ainda bem. Não, então, acho que não joga na quinta também, depois eu falo. Puta, né? Aí, mesmo na zaga, eu acho que aí vai ter que ter um revezamento brasileiro, Libertadores, às vezes mudança de sistema. Por exemplo, na semana passada o Zubeldia foi super cornetado, né? O Ferrarese não jogou esse jogo pelo Sport. Talvez não fosse jogo para 3 zagueiros. Pelo brasileiro, na Libertadores com certeza era. Talvez a semana inverta. Contra o Galo, para mim, com certeza 3 zagueiros. E contra o Aliança, talvez não, depende. Sim. Felipe Francisca, não é uma pergunta em si, é apenas um elogio ao trabalho sério e profissional na cobertura de São Paulo. Pô, obrigado, Felipe. Boa, Felipe. Aproveitando, a galera tá... tem uma galera, Felipe, você, exceção, nesse embate, todo fica colocando um contra o outro. Ontem o Sgarbi mandou mensagem. Não, porque o meu comentário... Cada um tem o seu comentário, cada um tem a sua análise. A questão que a gente tem discutido é um pouco como a rede social e o mood de boa parte da torcida do São Paulo tem contagiado os comentários. É só isso. Sim, aliás, o Gabriel Sá conversou comigo bastante ontem. Estava falando sobre isso. Eu amo o Gabriel Sá, acho ele um cara incrível. Detalhe, gosto pra cacete do Gabriel Sá, acho ele um baita repórter, jovem e com uma pegada muito boa. Fica um puta nome legal e importante da cobertura são paulina, do centro segmentário. Então eu adoro o Sgarbi também. E queria deixar público aqui, não temos nada contra ele. O Sgarbi não é só nosso parceiro, como ontem fui fazer fisioterapia, quem estava na maca ao lado fazendo fisioterapia? Sgarbi. Namorada do Sgarbi. Namorada do Sgarbi. Até mandei mensagem para ele depois. Só mais um detalhe, né, Tironi? O Gabriel Sá, para quem não viu, fez uma entrevista muito boa com o Santiago Longo. Muito boa mesmo. Lá em Córdoba. E o Santiago Longo isenta o Zubeldia e falou: o Zubeldia não me indicou. Às vezes a gente isenta o Zubeldia pelo não aproveitamento dele. Ele falou: o Zubeldia não me indicou, não era o jogador que ele queria. Isso. Ele gosta de volante de um outro tipo de... Quando a gente fala, às vezes parece que a gente fala para defender o técnico. Não, são os fatos. O Zubeldia não indicou esse jogador. Olha o Gil do Vigor. Aí, Gil. Ó, quer ver? Beleza? Olha ele. Aí, garotinho. Deu um alô pra nós. Olha ali! Ali, ó. Eu adoro o pão de terra. Leandro Loyola. Então, ó, Gabriel Sá, eu te amo. Acho você incrível. E você também, Sgarbi. Eu vou mandar um áudio sobre o Gabriel Sá. Vou, Gabrielzinho, sobre esse negócio do Santilon. Iago Sucari, qual o gás que a vitória na Argentina dá? Bastante, mas o São Paulo não é o Corinthians. Sim. Né? Não, que fica dando não gás. Vai ficar, Domingo tem Atlético, difícil. O São Paulo começa o Brasileirão devendo. Vai ter muito desfalque. E assim, o gás na Libertadores, e eu confio no São Paulo na Libertadores, ele depende da vitória na quinta-feira. E aí, quinta-feira, já sei que a torcida organizada vai fazer aquela recepção de Libertadores. Quinta-feira, como diz Hudson, é quarta-feira no Morumbi. Quinta-feira a torcida do São Paulo tem que lotar. Se o gramado estiver ruim, dane-se. Se não jogar nenhum jogador queridinho da torcida, dane-se. O São Paulo tem que ganhar o jogo da Libertadores na marra. Tem que ser um mood diferente do jogo com o Sport. Exatamente, diferente. Mais gogó e menos corneta. Exatamente. Vou dizer, se ganhar de 1-0, tá excelente. 1-0, gol de pênalti, daí faz o gol de pênalti, tá excelente. Reinaldo Caixão, concordo com vocês. Fica Zuba e vamos passar 2025 sem sustos. Boa. Elias Zibe, vocês têm gostado da linha de 5 estrangeiros? O time tem tomado menos gols. Eu tenho gostado muito. Eu gosto bastante a corneta do jogo do Sport, né? Talvez para alguns jogos, alguns adversários, não seja ideal a linha de 5, mas que ela é segura, ela é evidente. Ela foi adotada pela primeira vez contra o Palmeiras no Paulista, 0-0 no Allianz. Depois São Bernardo. São Paulo ganhou de 2-1 e tomou um gol de pênalti roubado. Depois Novo Horizontino, São Paulo ganhou de 1-0. Depois Palmeiras, São Paulo perdeu de 1-0, gol de pênalti roubado.
Depois o São Paulo empatou com o Sport 0x0 e ganhou do Tajeres 1x0. Então eu contei aqui 6 jogos com a linha de 5 ou linha de 3, dependendo da circunstância, ou às vezes linha de 4 com esses mesmos zagueiros. O São Paulo tomou 2 gols em 6 jogos. Igor Moraes fala sobre o que a gente acabou de falar aqui, ó. Teremos arquibancada estilo Libertadores na quinta, apoiando e carregando, cantando sem corneta? Sim. Da parte organizada, sim. Como vai ter, acho que você topou. E a gente tá fazendo a campanha já, sim. Vamos fazer, vamos buscar, assim. Fala, desculpa te interromper. Não, a organizada já está prometendo. Os caras voltaram lá de... Estão chegando ainda, hein? Nós estamos gravando esse vídeo na sexta hora do almoço. Não chegou a turma de Córdoba, a gente tá voltando. Exato. Vai para Belo Horizonte e já tem o preparativo de recepção do ônibus e tal, né, festejos para festa pré-jogo, né, que normalmente a Libertadores pressupõe. E durante o jogo o São Paulo tem que... torcedor do São Paulo tem que apoiar o tempo todo e ganhar esse jogo no gogó, como disse Tironi. Vini Salazar, boa pergunta dele. Tô achando estranha essa lesão do Lucas. Poucas informações. O que vocês sabem? Muita demora para voltar. O que eu sei da lesão é o seguinte: quando teve a lesão, o choque no joelho, no chão, no piso, os caras já me falaram. Eu tava falando para vocês, não é simples. É uma baita porrada no chão. Não é cirúrgico, porque não tem entorse, ruptura de ligamento. Mas é uma porrada, inflamou pra caramba. Eram 4 semanas a previsão de recuperação. Nós estamos justamente na 4ª semana agora. E aí o recondicionamento, porque ele não pôde ir para campo, nem para correr. Esse é o problema. Nesse tempo todo. É um cara que se cuida, tal. Imagina-se que isso ele vai conseguir recuperar rápido, né? Essa forma. Embora ele estivesse muito bem em forma, né? Então. Não, então, acho que ele recupera rápido. Então, assim, a ideia não tá fugindo tanto da previsão, não. É que ele esteja disponível. Por o jogo, seria no prazo, seria o jogo do Botafogo no Newton Santos, mas não, né? Aí é melhor aguardado para preparado para domingo. O outro assim, sem ser esse é o Atlético, sem ser o outro que o Tironi vai perder, que é o Cruzeiro, aquele que o Tironi volta em tese, com o Santos. Volto contra o Santos. Portanto, daqui a o terceiro domingo. Hora de falar sobre o Oscar. O atacante do São Paulo, que foi jogar no sacrifício contra o Tajeres no meio da semana, voltou a sentir a coxa. E o pior, depois de exames ficou constatada uma lesão muscular na coxa esquerda. E já dá para cravar que ele é desfalque, pelo menos dos 2 próximos jogos, no domingo contra o Atlético Mineiro, em Belo Horizonte, e no meio de semana na Libertadores da América contra o Alianza Lima. Desfalque importante de alguém que joga muito e que se torna ainda mais importante com a ausência do Lucas Moura, outro jogador machucado. A nota do São Paulo para divulgar a lesão é a seguinte, abre aspas: após deixar a partida na Argentina com dores na coxa esquerda, o meia Oscar permaneceu em tratamento no Refis. Ele passou por novos exames que identificaram a existência de lesão no local, fecha aspas. Não há qualquer menção à gravidade da lesão, nem ao período fora. Quem sabe durante o programa do Nicola a gente consegue novidades sobre o tema. Hora de falar sobre um show que está causando polêmica no fim do ano. É que o São Paulo aceitou abrir suas portas no Morumbi para a realização do show do Linkin Park. Esse show está marcado para 8 de novembro e vai impedir o São Paulo de fazer a segunda partida final da Copa do Brasil como mandante, caso esteja na decisão do torneio. A notícia relevante vem agora, antes do acordo com o São Paulo. O pessoal que organiza esse show, da Live Nation, havia tentado levar o show para o Allianz Parque do Palmeiras e também para o Rio de Janeiro, no caso no Newton Santos, estádio do Botafogo. E dirigentes do Palmeiras e da W Torre e do Botafogo rejeitaram a ideia da realização desse show, exatamente para manter o estádio desses 2 times à disposição das equipes, caso elas prosperem na Copa do Brasil. Decisão que pode ser arriscada ou não. Se o São Paulo estiver na final da Copa do Brasil e perder a chance de atuar no segundo jogo em casa por conta desse episódio, você pode ter certeza absoluta que vão chover críticas ao departamento de marketing, ao presidente Júlio Casares e muito mais. Se o São Paulo for eliminado em qualquer uma das próximas fases, ninguém nem vai lembrar dessa história, mas o Tricolor vai colocar mais de 3 milhões de reais no caixa. Pergunta que eu deixo para você é,
na cadeira de presidente de um clube de futebol, você aceitaria um show como esse ou não? Já uso o espaço para comentário e registra a sua opinião. Só queria complementar contando que o Linkin Park se apresenta no dia 5 de novembro no Couto Pereira, em Curitiba, no dia 8 de novembro no Morumbis e no dia 11 de novembro no Mané Garrincha, lá no Distrito Federal. Bora falar agora sobre o São Paulo. Santiago Longo, que deixou o tricolor recentemente sem boa passagem, justificou a falta de oportunidades. E ele esclareceu um ponto importante em entrevista à arquibancada tricolor. Muita gente chegou a afirmar que o Santiago Longo havia sido contratado a pedido do técnico Luiz Zubeldia. Aspas para o argentino que está de volta ao Belgrano desde o mês de fevereiro. Ele, abre aspas para o Santiago Longo. O Zubeldia não me ligou nem me chamou. Quem havia me chamado foi o Rui Costa. Então foi um pouco por isso também a decisão de voltar ao Belgrano. Quando o treinador não tem a total confiança em você, sendo a minha primeira experiência fora da Argentina, fica um pouco mais difícil. A verdade é que, como eu não fui um pedido do Zubeldia, ia ser complicado ter mais minutos como eu desejava, fecha aspas. Nessa mesma entrevista, o Santiago Longo também admite que teve dificuldade na adaptação ao futebol brasileiro, ou seja, faz uma meia-culpa de que também não trabalhou bem. Foram 5 meses de empréstimo no São Paulo e apenas 5 aparições como titular. Como titular não, foram 5 jogos em 5 meses. Muito pouco para alguém que era titular absoluto no Belgrano e que continua sendo. Ele voltou em fevereiro para o seu time na Argentina e desde então já tem 6 partidas, mais do que durante todo o período de 5 meses pelo São Paulo. O que você achou da passagem do Longo pelo tricolor? Gostou? Achou ruim? A saída dele foi importante? Já registra a sua opinião no espaço para comentários, beleza? Então é isso aí, galera. Pra você que é São Paulo de coração que chegou até aqui, se inscreve no canal, deixa seu like para estar fortalecendo nosso canal de São Paulo aqui. Galera, São Paulo vem fazendo seus preparativos aí para enfrentar o Atlético Mineiro, jogo bastante importante do São Paulo, jogo bastante importante. E a gente sabe que é importante o São Paulo pontuar lá, não importa se seja um empate ou uma vitória, o que não pode é perder. Só que tem um porém aí, né? Tem um porém muito grande, onde a gente sabe que o Zubeldia vai mesclar o time. É possíveis titulares que possam entrar ali no time do São Paulo. Titulares não, reservas, no lugar dos titulares, os considerados titulares. André Silva no lugar de Caleri, Luciano no lugar de Oscar, porque Oscar tá machucado, se machucou infelizmente no decorrer da semana. Muitas pessoas vinham falando, muitos comentaristas vinham falando que se o Oscar entrasse correria um sério risco de se lesionar, e aconteceu uma pequena lesão. O Oscar, aconteceu uma pequena lesão com o Oscar, foi detectada ontem lá no CT após exames. E o São Paulo não divulgou por quanto tempo o Oscar vai ficar de fora, mas a expectativa é que ele não jogue contra o Atlético Mineiro e nem contra o Alianza Lima. Cara, que zica o São Paulo tá. Vou falar uma coisa pra vocês, que zica. Perdemos o Pablo Maia e agora perdemos, como é que fala, o Oscar. Só falta perder o Alisson agora. Nossa, que zica, que zica. Mas vai ser um time mesclado, mas vai ser um time competitivo. Acredito que ele deva manter ainda o Ferreirinha ali no meio campo. Eu acho que ele vai com 3 volantes. E eu também acho que ele ainda vai com os 3 zagueiros e só vai mudar os laterais. Vai colocar o Igor Vinícius e colocar o Wendel nesse jogo. Galera, como vocês viram aí, né, no título, Marinakis, ele queria muito assumir o futebol profissional do São Paulo, né? Só que o que aconteceu? A ideia não avançou por 2 motivos, como vocês estão vendo aí. O estatuto do clube só permite a venda de 49% das ações para um investidor, e o conselheiro deliberativo tricolor é um dos maiores contrários à sociedade anônima de futebol. Os conselheiros não querem que o São Paulo vire uma sociedade anônima. E o estatuto só quer vender os 49%, porque só aceitaria vender os 49% porque para não perder a mão do clube, para não perder a mordomia que eles têm, porque a partir do momento que o clube vira uma sociedade anônima ali, esportiva do futebol, o que acontece? Quem for presidente, quem tiver lá dentro, que errar, tem que pagar, porque é uma empresa. E eles não querem, por quê? Porque sabem que eles fazem o que eles querem e não são punidos por isso. Para mim é isso.
Mas, cara, se o São Paulo, se o Marinacos comprasse o São Paulo, cara, o São Paulo ia virar uma grande potência. Uma grande potência, só que infelizmente não rolou. E isso daí se deu muito no tempo que vieram negociando a base e o Marinacos quis entrar ali, até porque o negócio com o Vasco não rolou e queria comprar o São Paulo. Só que o estatuto só permite a venda de 49%. Marinacos, como não é bobo nem nada, saiu fora e só quis negociar a base. Galera, então é isso daí. Chegamos ao final de mais um vídeo aqui. Até a próxima aí. Valeu!